Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada. Hoje eu vou trazendo para vocês mais uma leitura sobre o Atendeu, dessa vez o quinto capítulo do livro. E embora eu sempre esteja trazendo coisas novas e não fixando apenas em alguma coisa, esse capítulo tem algo de importante que já foi trazido antes, que precisa ser falado novamente e que precisa ser reanalisado. Mas antes que eu comece, eu peço que você, se não é inscrito nas minhas redes sociais, corre lá, se inscreve nas minhas redes sociais, me siga lá no Instagram, no Face e principalmente no YouTube. Certo, gente? Comenta lá, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, para ficar sempre antenado nas coisas que estão vindo, que tem muita coisa boa vindo aí. E agora, esperando que você já tenha feito esse ritual, vou continuar com o vídeo. Religião. O Sérgio ele continua envolto na áurea da magia da religião. E em relação a isso, todo aquele amor que ele tinha, que ele sempre falava nos capítulos anteriores sobre o estudo e tal, começa a mudar um pouco. E começa a mudar por quê? Porque ele começa a correlacionar tudo aquilo que ele estuda, a religião, com de fato coisas que não correspondem. Como assim não correspondem? Não correspondem no sentido de que ele estuda uma coisa e na prática ele vê as pessoas fazendo outra. E é o que acontece hoje em dia. Muitas vezes nós nos decepcionamos com igrejas, porque quando chegamos lá vemos que muito do que é professado pelas pessoas não é de fato realizado. E isso nos causa angústia, nos causa uma forte decepção e faz com que tenhamos uma ruptura com a nossa fé. No caso do Sérgio, ele até se coloca então agora como uma pessoa ateia. E o ritual dele de abandono dessa religião, abandono desse afeto religioso que ele tinha, vem quando ele deixa a padroeira dele, que no caso é a Santa Rosália, que ele já tem trazido nos capítulos anteriores. Eu ainda não tinha trazido para vocês. Eu estava esperando esse capítulo para poder fazer uma amarração boa. E a Santa Rosália que ele tem é a lembrança de uma prima dele falecida que o tratava carinhosamente como uma mãe. Então a gente pode correlacionar aí que talvez essa Santa Rosália que ele sempre andava, todo dia ele tem que trazer uma flor e colocar lá para ela, quase que como uma oferenda ao altar, pode ser o que o dono de Winnicott chama de um objeto transicional. As crianças e também os adultos, eles tendem muitas vezes a ter um objeto transicional. E o que seria esse objeto transicional? É um objeto, como o próprio nome diz, que remete a um certo conforto, a uma certa segurança, enquanto a pessoa está transitando de um momento a outro. Então, esse objeto transicional, ele traz um conforto. É como aquela chupeta que a criança não quer largar. Aquele paninho que a criança já tem há muito tempo e às vezes até quando a mãe lava aquele pano, a pessoa não gosta, chora. Então, isso é um objeto transicional. É um objeto que traz segurança, é um objeto que remete a algo confortável para que a pessoa possa suportar a transição de vida daquele momento. É o que está acontecendo com ele. Ele está num colégio novo, e isso meio que segura ele ali para ele se sentir seguro, né? Para ele se sentir confortável, trazendo um pouco de lembranças boas e de afetos maternos, que é o que a prima dele tinha com ele. E quando ele se destitui desse objeto, então ele está agora migrando para uma nova fase da vida. E é justamente quando ele também se põe como um sujeito ateu, se põe como um sujeito revolucionário dentro da escola. E ele, que antes era um bom aluno, agora ele aceita que o Atendeu não é aquela maravilha e passa então a ser um mau aluno. Todas as gratificações que se recebe dentro de um colégio interno, ele pontua nesse capítulo, de poder ir para casa visitar os pais fora do tempo exato, que seria no caso no feriado, final de semana,
Porque ele agora ele é um mau aluno, ele é usado como exemplo de mau aluno. Mas, aí, olha só que interessante, ele tem uma conversa com o pai e ele revela para o pai a sua problemática dentro da escola. Porém, o livro não dá continuidade para sabermos qual foi o resultado disso. A outra coisa que esse capítulo traz é a demonização da figura feminina. Essa demonização da figura feminina, ela é oriunda da própria religião, porque lhe é ensinado lá de que a mulher seria essa figura tentadora, essa figura demoníaca que leva o homem ao pecado, que destitui o homem daquele seu espaço, daquele seu lugar próximo ao divino, que leva ele a cometer atos de atrocidade, que leva ele rumo ao pecado ladeira abaixo. Então é uma figura predominante do diabo, a mulher. E isso é um reforço que ele tem quando acontece um crime na escola e é o seu primeiro contato com a morte, que ele tem curiosidade de ver uma pessoa morta e ele vai ver e ele tem um certo choque quando ele vê a figura da pessoa morta, que é quando um caseiro briga com um funcionário por causa de uma funcionária do diretor. Dizem que ela flertava com um, flertava com o outro, dizia que amava um, dizia que amava outro, então esses dois homens entram no embate pelo amor desta mulher e um termina por assassiná-la. Ele corre para o colégio, entra lá no colégio, há uma perseguição e o Sérgio observa tudo isso. Então, ele tem a figura feminina demonizada pelos ensinos religiosos e aí ele vê na prática essa demonização quando a mulher é responsável pelo assassinato, que também é o seu primeiro contato direto com a morte violenta. Seria como se fosse um reforço, dizendo, olha, realmente a mulher se põe como, vamos dizer aqui assim, uma serva do diabo, como uma emissária de Satanás. Então, veja só como o peso da religião, quando ela é usada de uma maneira deturpada, quando ela é usada de uma maneira completamente distorcida, pode levar uma pessoa a correlacionar atos que não têm a ver um com o outro e transformar aquilo numa verdade. E aí eu termino esse capítulo do Ateneu, trazendo essa questão da religião, da desilusão, do ateísmo em consequência e, sobretudo, do uso da fé para a demonização da mulher. Se você gostou, chegou até o final, deixa sua curtida aqui, não esqueça de compartilhar e comentar